Fala galera do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre AutoCAD. Galera, nessa videoaula eu vou explicar como é a resolução desse exercício. Posso chamar de uma chave ou algo parecido aí, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou executar, pessoal, vai ser essa parte com o círculo, ok? Esse meu retângulo e esse arco. Realmente a parte mais difícil desse desenho vai ser esse arco aqui, pessoal. O restante é mais simples e não tem tanto problema. Então a primeira coisa que eu vou executar é um círculo com o raio 18, ok? Vou executar agora um círculo com o diâmetro 23, beleza? E agora, a partir desse centro, eu vou jogar 34 milímetros, correto? Para cima eu vou jogar 15, que seria metade de 30, para minha esquerda 6, para baixo 30, 6 para o meu lado esquerdo, e essas duas linhas eu vou deletar e vou fechar de ponto a ponto, ok? Então aqui está a parte inicial dessa peça. Bom, eu tentei fazer alguns recursos, como por exemplo círculo, tangência, tangência, rádios, para executar esse meu arco, e não foi um resultado muito satisfatório, porque esse meu arco não encaixa exatamente onde eu desejo. Então eu faço aqui, ele sempre fica para fora. Caso eu faça aqui também com a minha face na vertical, jogue 22, ele não vai ficar muito interessante. Então eu parti para o item de arco. Eu tenho aqui vários. O que iria me resolver aqui a situação seria o Start, End, Radius, né? Então seria o ponto inicial, possivelmente aqui um ponto final e o raio de 22, ok? Caso eu meça esse ponto, R22. Eu tenho um segundo método, que é o Parametric do AutoCAD. Primeira coisa que eu vou fazer é travar a minha dimensão de diâmetro, ok? Com diâmetro de 36. Vou travar a minha dimensão com 30 milímetros, ok? Para ele não movimentar. E agora, travo totalmente essa minha peça e travo totalmente essa minha peça. Agora, no meu campo de Draw, eu vou executar um raio que é Start, End e Direction. Primeiro ponto, segundo ponto, e aqui ó, eu vou executar uma direção. Então, a partir do meu Constraint agora de geometria, o que eu posso executar? O item de tangência desse meu ponto com esse meu círculo, ok? Ele vai ficar tangenciado. Então, se eu movimentar ele para cá, ele vai ajustar o meu arco conforme a tangência desse meu círculo. Eu posso pegar esse ponto e trazer exatamente nesse meu ponto de finalização, ok? E a medida do raio? Eu puxo uma medida paramétrica, ok? Ele está indicando para mim 19 milímetros, eu posso colocar 22. Ele vai ficar travado com essa medida. E aqui eu vou realizar um ajuste de ponto a ponto. Olha só, coincidente, esse ponto com esse meu ponto. Essa sobra que ficou, eu realizo um comando trim e eu tenho então um arco também com raio de 22, ok? Então, vou voltar aqui para minha peça, mas antes eu vou esconder todos os meus constraints aqui, ó, hide todos, ok? Nas minhas dimensões também inteligentes eu vou esconder todos, beleza? Vai ficar somente a minha peça e as cotas que eu executei. Bom, dando continuidade, o que eu vou fazer? Eu tenho um ponto de 20 milímetros a partir desse meu item. Então, se é 20, tirando de 30 seria 10 milímetros. Como eu tenho dois lados, seria 5 em cima e 5 na parte inferior. Ok? Vou trazer uma linha de referência para frente. E aqui 5 milímetros e a outra linha de referência. Na parte inferior, eu posso colocar com 23. Correto? Posso deletar essa minha linha. O comprimento total dessa minha peça seria 40 mais 23, então seria 63. Correto? Ele tem um ponto ali de uma altura de 10 milímetros. Eu executo 10 milímetros. E eu finalizo com esses dois pontos. Correto? Posso deletar
essa minha peça e esse meu ponto eu posso cortar com o comando trim, correto? Então, analisando aqui, se esse meu item tem 20 milímetros nessa face, tem 10 nessa altura, mais 10 nessa altura e mais 5 aqui dos dentes, então eu posso aqui, ó, subir 5 milímetros, ok, e fazer a parte dos dentes. Esse raio aqui é um raio de 5, eu vou finalizar com fillet raio 5 milímetros, ok, fica na parte superior aqui, e vamos começar a executar os dentes. Bom, nesse meu desenho, a pessoa que colocou as cotas não colocou o comprimento dela, até mesmo para sugerir que a pessoa faça uma conta de divisão, que seria 40 dividido por 7, porém o resultado seria um número muito quebrado, ok? Também não colocou a angulação, que ficaria muito mais fácil executando com um ângulo. E agora, qual que é a solução então? Então, primeiro, vamos lá. Eu vou executar aqui uma linha de 11 milímetros, ok? A partir dessa face, que é a minha referência, ok? Eu vou fazer um comando de offset de 5 para baixo dessa minha linha, ok? Que é a minha altura. E olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar um offset e eu vou ter que utilizar o cálculo de 40 dividido por 7. Como que eu faço? Na linha de comando, eu vou colocar uma aspa simples e vou colocar a palavra cal, ok? E vou dar um Enter. O AutoCAD perguntou qual que é a expressão que eu vou utilizar para esse meu offset. Eu vou utilizar 40 dividido por 7. Então o resultado já apareceu para mim. 5.7142 é um número muito quebrado, mas ele vai executar com precisão. Clico nessa minha linha e trago para cá. Vou cortar essas minhas linhas, ok? E eu vou executar a junção do midpoint com o endpoint das minhas linhas que estão na vertical. Vou executar o comando de trim, ok? Posso até deletar essa minha linha porque eu não preciso mais dela. E eu vou utilizar o comando de cópias múltiplas, o comando array, que é o seguinte. E vamos lá, primeira coisa, selecione o objeto, serão essas duas linhas. A distância para esse meu item eu não preciso digitar. Basta eu clicar nesse meu item de Pick Bolt Offset, que seria deste ponto, na minha esquerda, para a minha direita, no próximo ponto de endpoint. Ele já pegou para mim aqui a numeração exata. Row seria uma linha e column seria 7 vezes de coluna. Posso dar um OK e ele finaliza para mim exatamente nesse meu ponto. Correto? Faltou uma linha aqui para finalizar, não tem problema, posso copiar essa minha linha e eu finalizo clicando aqui embaixo. Galera, vamos conferir agora as medidas dessa minha peça. Medida de diâmetro, medida de raio, ok, 23 e 18, é o que está no desenho. Dessa face para o meu centro, eu tenho 34, ok? Essa minha face, eu tenho 6 milímetros, correto? Desse meu item até essa face, 23, que está no desenho, e desse meu ponto a esse meu ponto, 40. Então a parte inferior aqui com comprimento já está indicado. Bom, esse meu item tem 10 milímetros, esse meu item também tem 10 milímetros, são dois itens iguais, ok? O raio que ele colocou aqui poderia ser indicado que é 5 milímetros, ok? Posso também pôr essa cota desse ponto ao início dos dentes, seria 11 milímetros. E agora o mais difícil, que foi os pontos de divisão, exatamente 40 milímetros, ok? Lembrando que eu utilizei pelo método de calc, que é um cálculo matemático. Esse ponto de face, 12 milímetros, eu não precisei desenhar ele porque ele é uma consequência do meu desenho. E aqui eu tenho agora os meus diâmetros. Eu não vou colocar simbologia de diâmetro porque eu não sei se essa peça é um cilindro. Se ele não colocou aqui, creio que não seja um cilindro, deve ser uma chapa, né, algum item plano. E de face a face aqui, 20.
Deixa eu só verificar se faltou alguma medida. Creio que não, então está aí. Pessoal, essa peça tem dois pontos particulares, que é o raio de 22, que é uma tangência entre esses dois pontos, e a divisão desses dentes. Para facilitar, pessoal, o que poderia ser feito na execução do 2D e detalhamento? Primeiro, que seria a minha altura dos dentes, ok? Colocar a minha angulação, ok? Vou colocar no ponto à frente para não ficar sobreposto na cota. E possivelmente colocar o passo, que é quanto que vai ficar esse meu componente. Então, olha só, esse desenho está executado. Espero que vocês gostem da resolução. Para quem gostou do vídeo, clica no joinha. Para quem está vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, ok? Compartilhe, deixe o seu comentário aí abaixo. E galera, por hoje é só. Valeu!